Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o vídeo de número 3 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Esse grupo se reúne sempre às quintas-feiras, a partir das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E em virtude da pandemia, do distanciamento social, estamos gravando as aulas e postando na internet, nos grupos de WhatsApp da casa, para que a gente possa continuar estudando, mesmo com o distanciamento social. Nós estamos aqui no capítulo 11 do livro 2º do Livro dos Espíritos, e o Kardec aqui está falando sobre os animais, sobre os homens, e sobre essa diferença, né? Sobre a diferença de aptidões, o Kardec está perguntando muito sobre o livre-arbítrio, sobre o raciocínio, e é nessa linha que a gente está. Nós estamos aqui na questão número 602, onde o Kardec pergunta se os animais progridem como o homem, por sua própria vontade ou pela força das coisas. E o Espírito de Verdade, em concordância com tudo que ele já vem falando, diz que os animais progridem pela força das coisas, porque como eles não têm livre-arbítrio, como eles não têm raciocínio, como eles não agem por vontade raciocinada, eles agem por instinto, então eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito, e a evolução, o crescimento deles é por força das coisas. Pergunta Kardec na 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E o Espírito de Verdade responde aquilo que já foi dito também mais atrás, né? Que a distância entre os animais e o homem é a mesma distância do homem para Deus. Então, não, eles não entendem ainda a Deus. De onde tiram os animais, alguns animais que demonstram inteligência, de onde eles tiram esse princípio inteligente? E o Espírito de Verdade responde: do elemento inteligente universal. Quando o Espírito de Verdade dá essa resposta, o Kardec fala assim: bom, mas então é do mesmo lugar que provém a inteligência do homem. É isso mesmo? E responde o Espírito de Verdade: sem dúvida nenhuma. Mas no homem, esse princípio inteligente, essa inteligência, passou por uma elaboração que a eleva sobre a inteligência dos brutos. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam, quer dizer, daquelas existências muito antigas para ele, o período da humanidade, tá? Então ele tem consciência das existências anteriores ao período de humanidade? Responde o Espírito de Verdade: não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não lembra dos seus primeiros dias da encarnação, da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. E aí ele cita a questão número 78 de O Livro dos Espíritos, lá atrás. Vamos voltar lá, aqui na questão número 78, que é do primeiro capítulo do livro 2º. A questão é a seguinte: os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? E aí o Espírito de Verdade responde que se eles existissem de toda a eternidade como Deus, eles seriam deuses, eles foram criados, todos nós fomos criados, mas aqui ele diz, ele não lembra. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas quando e como ele criou, não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso
entende que o Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, isso ninguém sabe. É só para a gente lembrar aqui da questão 78, que foi lá no comecinho do nosso curso aqui, do nosso estudo. Questão número 609. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que poderia chamar ante-humano. Isso depende da distância que separa os dois períodos e isso depende também do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por uma transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam de maneira mais lenta. Os primeiros progressos, eles têm mais dificuldade para aparecer, porque não são ainda secundados pela vontade, pelo raciocínio, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Então, vamos fazer uma analogia com o momento presente que nós estamos vivendo. Somos espíritos imperfeitos nesse mundo de expiação e provas, que temos várias coisas a aprender, várias competências a desenvolver, vários aspectos que ainda não desenvolvemos. Quanto mais nós nos empenhamos em burilar, em aparar as nossas arestas, mais fácil vai ficando. É porque as dificuldades diminuem? Não necessariamente. É porque nós nos preparamos para enfrentar as situações. Quanto mais a gente se prepara, quanto mais premissas nós desenvolvemos para encontrar a melhor solução para as situações da vida, mais prontidão nós teremos no momento em que nós formos cobrados pela vida, no momento em que nós formos testados pelas circunstâncias. Então, vai ficando mais fácil. E quando fica mais fácil, fica mais rápido, mais tranquilo. Questão número 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na criação enganaram-se? Não, mas a questão não havia sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte porque tem faculdades, porque tem recursos que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, veja bem, e da mesma maneira que nós falamos sobre isso, nós temos que entender que entre os espíritos encarnados no reino humano, não existem espíritos que foram criados diferentemente e que chegaram, que atingiram o objetivo antes dos outros porque tiveram privilégio. Então, o homem, ele não é um ser à parte na criação, mas ele está desempenhando o seu papel. E como na natureza as coisas se encadeiam, nós, por certo, temos muito a aprender sobre esse assunto para a gente entender como que se procede essa evolução entre os reinos da natureza.
E por aqui a gente termina a questão número 610 e a nossa participação no estudo de hoje, dia 25 de novembro de 2021. Grande abraço e até a próxima oportunidade.